Olá, Nusque, tudo bem? Meu nome é Adja, sou professora de Geografia. O tema desta aula é a PEC, ASEAN e Mercosul. Vamos à aula? Um dos maiores entraves desse bloco é que seus países membros são muito diferentes entre si. No bloco estão Estados Unidos, Malásia, Canadá e Vietnã, entre outros, que apresentam características socioculturais, econômicas e políticas muito distintas. Uns têm indústria extremamente avançada, outros são países com mão de obra barata e graves problemas sociais. Durante o encontro da cúpula da APEC, em setembro de 2012, foi fechado um acordo para cortar de forma drástica impostos de importação sobre bens ambientais, produtos que permitem um crescimento econômico com pouco ou nenhum impacto ambiental. A partir de 2015, produtos ambientais começaram a ter tarifa máxima de 5% entre os países membros da APEC, para permitir maior fluxo de 54 tipos diferentes de bens ambientais, tais como painéis solares, turbinas de vento e instrumentos para controlar a qualidade da água e do ar. A ASEAN, Associação das Nações do Sudeste Asiático, foi estabelecida em 1967 em Bangkok, na Tailândia. Nessa época, esses países buscavam a cooperação para assegurar a estabilidade política no contexto da Guerra Fria. Atualmente, esse bloco econômico é composto por Brunei Darussalam, Camboja, Indonésia, Malásia, Laos, Mianmar, Filipinas, Singapura, Tailândia e Vietnã, e tem buscado cada vez mais acelerar o seu crescimento econômico. Vários acordos vêm transformando o pacto em uma zona de livre comércio, permitindo a troca de mercadorias com taxas preferenciais entre os membros. Acompanhando a tendência de integração regional que surgiu com o processo de globalização, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai decidiram criar, em 1991, por meio do Tratado de Assunção, o Mercado Comum do Sul, conhecido como Mercosul. Iniciado com uma aproximação política de países que haviam se democratizado depois de longas ditaduras militares, as lideranças passaram a buscar um desenvolvimento econômico comum. A meta principal era integrar as economias por meio de livre circulação de bens e serviços. Mercadorias vindas de países membros não pagariam ou teriam tarifas especiais para entrar nas economias integrantes do Mercosul. A princípio, a intenção era criar uma tarifa externa comum, ou seja, os produtos importados pelos países membros teriam a mesma tarifa ao entrar em todos eles. O exemplo: os países que importam produtos farmacêuticos da Europa e dos Estados Unidos, esses produtos pagariam a mesma tarifa ao entrar em todos os países membros do Mercosul. Esse processo de integração ficou ainda mais evidente quando, em 1994, os governos assinaram o Protocolo de Ouro Preto, que criou uma união aduaneira. Os avanços continuaram e, em 1998, os líderes do Mercosul assumiram um compromisso com a democracia. Para ser membro do bloco econômico, um país tem de ser uma verdadeira democracia. Além disso, os líderes do Mercosul passaram a se comprometer com a paz na região como forma de promover o desenvolvimento. Essas iniciativas trouxeram para a parceria do Mercosul países como Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Peru, que são estados associados ao bloco. Com o passar do tempo, o Mercosul vem aperfeiçoando as relações econômicas. Toda decisão importante que possa afetar a economia dos 4 membros deve ser tomada em conjunto. Nos últimos anos, o Mercosul vem tentando também aprofundar os mecanismos que permitem uma integração. Foi criado em 2002 um tribunal permanente para julgar controvérsias entre os países membros e buscar acordo entre eles. Democracia, direitos humanos e uma sociedade mais justa atualmente são considerados como valores universais. Infelizmente, as leis e constituições nem sempre são seguidas e muitas vezes até questionadas. Em Honduras, país da América Central, por exemplo, o presidente Manuel Zelaya
Foi deposto por grupos opositores em 2009 e se exilou na Embaixada Brasileira, o que mostra que ainda existem riscos à democracia. O Paraguai vive uma situação semelhante. O país passou por uma longa ditadura entre 1954 e 1989, comandada por Alfredo Stroessner. Nesse período, terras foram distribuídas para partidários do ditador, colocando milhares de pessoas à margem da sociedade. Estima-se que mais de 1 milhão de paraguaios vivam em acampamentos chamados carpetas. A grave situação social e a rivalidade entre os grupos políticos colocaram o governo do presidente paraguaio Fernando Lugo, eleito em 2008, em uma acirrada disputa pelo poder. Os opositores acusavam o presidente de favorecer os camponeses pobres, concedendo terras e benefícios, e assim prejudicar os grandes fazendeiros. Por outro lado, os camponeses acusavam o presidente de retardar uma verdadeira e ampla reforma agrária. Nesse clima de tensão e depois de confrontos entre policiais e camponeses, com muitas mortes dos dois lados, o Senado paraguaio, dominado por grupos conservadores ligados aos fazendeiros, decretou o impeachment do presidente Lugo em junho de 2012. Muitos juristas paraguaios afirmam que o processo foi conduzido de maneira ilegal, já que ele foi aberto por senadores que em poucos dias julgaram e depuseram o presidente sem dar a Lugo tempo para a elaboração de defesa. Esse foi um dos maiores problemas institucionais do Mercosul e envolveu diretamente os países membros do bloco, uma vez que esse mesmo Senado paraguaio era a maior barreira para a entrada da Venezuela no Mercosul. Os senadores paraguaios faziam clara oposição à entrada do então presidente venezuelano Hugo Chávez. Pelo Protocolo de Ushuaia, cidade ao sul da Argentina, assinado em 1998 pelos países do Mercosul, Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina, e pelos membros associados Bolívia e Chile, o qual entrou em vigor em 2001, está determinado que, se houver ruptura da ordem democrática de um país membro, os demais poderão aplicar medidas como a suspensão desse país do bloco. Foi o que ocorreu com o Paraguai em 2012. Ele foi suspenso também da UNASUL, União das Nações Sul-Americanas. Essas regras são estabelecidas para que a entrada de um ou outro país não esteja condicionada a um ou outro governo que esteja ocupando o poder e tente fazer mudanças no bloco para atender seus interesses políticos. Comercialmente, a Venezuela representa um mercado consumidor relevante, já que, exceto pela produção de petróleo, a economia venezuelana é pouco industrializada e não produz muitas mercadorias que necessita importar. Isso representa uma excelente oportunidade para as indústrias de outros países membros do Mercosul. Por outro lado, o chavismo, nome dado às posições políticas adotadas pelo ex-presidente venezuelano Hugo Chávez, falecido em 2013, gera inquietações em governos liberais e defensores do capitalismo. Ideário inspirado na figura de Simón Bolívar, venezuelano que comandou a libertação da Venezuela, da Bolívia, do Equador, do Peru e da Colômbia, e pregava a união contra o domínio espanhol naquele período. O chavismo defende o socialismo e uma união maior contra a influência estadunidense na América Latina em geral, resgatando assim a doutrina de Simón Bolívar. Terminou a aula, mas antes de sair, vou deixar um card. Clica lá e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!